Olá, boa noite para você. Nos últimos meses, nós nos encontramos aqui para acompanhar de perto todos os lances da eleição. Entrevistamos candidatos e assessores, analisamos os debates e acompanhamos cada lance da contagem de votos. Agora a central das eleições dá lugar à central da transição. Desde o anúncio da eleição de Jair Bolsonaro, nossos jornais acompanham de perto as costuras políticas, as negociações, a formação da nova esplanada dos ministérios. E aqui nesse espaço de discussão e debates, vamos receber alguns dos principais nomes do próximo governo. Trazer os bastidores da passagem de bastão nas equipes técnicas e também nos grupos políticos. Nosso primeiro convidado é o deputado estadual Flávio Bolsonaro, senador eleito pelo Rio de Janeiro com 4.380.000 votos e filho do presidente eleito Jair Bolsonaro. Senador, boa noite, seja muito bem-vindo. E aqui nessa entrevista comigo, Andréia Sadi e Gerson Camarote. Muito boa noite a vocês dois. Boa noite. E também Cristiana Lobo. Bem-vinda também, Cris. Senador, eu começo pelo programa da largada. Quais são os projetos, se o senhor quiser citar 3, 4, fique à vontade, prioritários no início do governo, para o Congresso Nacional? Bom, boa noite, obrigado pelo convite, boa noite a todos que nos assistem. Olha, realmente esse nome de transição é simbólico para a gente, né? É um ponto de inflexão que o Brasil começa a passar a partir de 2019, né? Ou seja, é sim uma mudança radical na forma de fazer política. Então não tem como assim numerar quais vão ser os primeiros passos do governo, qual vai ser o primeiro decreto a ser assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, mas certamente pelas nomeações que vem fazendo para os ministérios já dão um bom norte, um bom sinalizador de como vai ser encarada a questão política daqui para frente, né? Pessoas técnicas, super preparadas, que entendem profundamente para aqueles ministérios para os quais estão sendo indicadas e pelo critério técnico. Então, e assim a inauguração, uma transição, como eu disse, um ponto de inflexão que o Brasil precisava passar para começar, né, a resgatar sua credibilidade internacional e também a credibilidade junto ao seu povo. A classe política fez muita força para chegar a um ponto, né, de degradação que levou a população a dar o seu voto, sim, de protesto nessas eleições, escolhendo aqueles que eles enxergaram que seria ali apesar de político há muito tempo, ser enxergado como alguém de fora da política, com força, capacidade, independência para fazer a diferença. Senador eleito, já posso chamar de senador. A equipe econômica escolhida pelo presidente eleito, ela atribui a reforma da Previdência a sua maior necessidade. Ele fala também um pouco de reforma tributária. A reforma da Previdência que o governo Temer enviou para o Congresso, o presidente eleito diz que não é a que ele concebe. Ele tem feito críticas a ela, sobretudo a elevação da idade mínima, de 60 para 65 anos, de 55 para 60 para a mulher. Qual é o aspecto da reforma da Previdência que o governo Bolsonaro quer atacar? Qual é o ponto em que ele acha que a reforma da Previdência vai melhorar as contas públicas e que atenda aí a equipe econômica? A equipe econômica vai propor ao país. Em primeiro lugar, é ponto pacífico a necessidade urgente de ter uma reforma da Previdência. E o que o Jair sempre coloca é a preocupação dele em alguns casos específicos. Ele entende que tem que haver uma proposta diferente da que está sendo discutida agora, uma proposta inovadora. E é uma dificuldade que nós enxergamos de que fosse nesse governo, não haveria sequer tempo hábil para aprovar uma PEC, por exemplo, na Câmara ou no Senado. Então, optou-se aí por esperar o próximo Congresso e, em paralelo a ter uma proposta que mude a Constituição, também projetos de lei que tratem de questões infraconstitucionais que necessitam de um quórum menor. E o que ele tem sempre dito é o seguinte, ele fica muito preocupado em que tem que se chegar a uma redação que dê para determinados segmentos uma regra diferenciada. Ele sempre usa esse exemplo, né? Olha, aquela profissão que tem um trabalho muito braçal, por exemplo, como é que você vai exigir, né, que um trabalhador rural, um cortador de cana, tenha que se aposentar aos 65 anos de idade? Será que isso é razoável? Será que isso é humano? Então, um exemplo que eu dou, e aí os técnicos estão chegando a uma redação final, que não está pronta ainda, mas está bem avançada, de olhar diferentemente para esses tipos de segmentos.
é aquelas funções que são mais burocráticas, que poderiam se estender até mais tempo trabalhando, aí poderia ser uma idade diferenciada. Porque existem regimes próprios para o servidor público, do executivo, do legislativo, do judiciário, para os militares, e esses então seriam modificados para beneficiar o outro trabalhador que ganha menos e tem um trabalho mais nessa conta de ajuste. O primeiro passo, sem dúvida alguma, vai ser combater os privilégios, né, os excessos, as incorporações, algo que uma certa malandragem, uma brecha na lei que vão fazendo, e quem paga a conta depois somos nós, contribuintes, e vai faltar dinheiro para bancar esses privilégios, né, para esses aposentados. Senador, o senhor falou no comecinho da fala do senhor sobre quais serão os primeiros decretos que o presidente eleito vai assinar. Quais seriam esses decretos e sobre quais assuntos? Olha, o que tiver na alçada dele para fazer via decreto, ele tem nós todos temos uma preocupação muito grande de que sejam atos voltados para a desburocratização, para facilitar o empreendedorismo, para você inaugurar marcos, por exemplo, na questão ambiental, que permitam a exploração do meio ambiente, preservando o meio ambiente, mas que permitindo que eles sejam utilizados para desenvolvimento da população. Então ele cita muito o exemplo de alguns locais aqui no Brasil, que poderiam ser uma Cancún, aqui no Rio de Janeiro, na região dos lagos, em que não há investimento, por exemplo, de uma rede hoteleira, de uma qualificação da mão de obra de pescadores para migrarem para essa questão do turismo, por causa de amarras ambientais. Então acho que vai ser muito nessa linha, que é o que está mais ao alcance dele, que não precisa de um envio de um projeto de lei, por exemplo, para o Congresso Nacional, para mudar um Código Penal, que é uma outra frente importante, que a gente vai fazer muita força ali para tocar, para aprovar esses projetos para o Congresso, mas nessa parte de primeiras medidas, sem dúvida alguma, eu acho que vão ser nessa linha de permitir um desenvolvimento, um investimento dos empreendedores de uma forma mais tranquila, com mais segurança jurídica, para romper essa barreira da desconfiança que o Brasil hoje tem internamente e fora também. Você conversa com qualquer investidor, nós fizemos uma viagem antes da eleição, por exemplo, no Oriente. E chegava a dar vergonha, André, porque os investidores da Coreia do Sul, de Taiwan, por exemplo, eles falavam, olha, nós investimos 3 bilhões num projeto nosso na Zona Franca de Manaus, e em pouquíssimo tempo o governo local começou a fazer leis que incentivassem a geração de concorrência dali do nosso lado. Quer dizer, a gente não consegue fazer um planejamento de negócios de 5, 10 anos, porque tudo muda muito rápido. Ainda tem o problema da corrupção, ao achaque por parte do governo junto às empresas internacionais. Então, o compliance deles nem entende como é que é possível esse ambiente de negócio aqui no Brasil. Então, acho que essa vai ser a principal linha ali no começo que está ao alcance dele fazer. Senador, eu queria voltar à questão da reforma da Previdência. A equipe econômica do presidente eleito Jair Bolsonaro, ainda no primeiro turno, segundo turno, já se falava muito da necessidade de aprovar esta reforma da Previdência do governo Michel Temer, e a expectativa é que seriam em 2 momentos. Primeiro, esta reforma, ou parte dessa reforma da Previdência, e depois essa complementação, que seria um novo passo, e daria até mais fôlego para o governo, para ter mais tempo. Essa era a lógica para se aprovar um novo momento da reforma da Previdência. Eu pergunto, como será agora, com um prazo mais curto, com a pressão maior do mercado, e qual o grau de prioridade, como aprovar essa reforma da Previdência que ainda não foi apresentada ao país? Camarote, a nossa avaliação é que esse ano ainda, a avaliação política, é que havia um sério risco de se colocar isso em pauta e não ser aprovado. Já seria um péssimo sinalizador para o governo antes mesmo de começar. É óbvio que vai ser uma prioridade a questão da reforma da Previdência, né? O Paulo Guedes, junto a toda a sua equipe, tem trabalhado duramente. São reuniões diárias, desde o início da transição. E não vai ser logo no começo do primeiro ato do governo enviar um projeto de lei para tratar da reforma da Previdência. Vai ser algo pensado com bastante calma. Eu acho que tem algumas medidas que podem sendo tomadas para, quem sabe, garantir até mais ainda essa força do governo no momento inicial. E aí sim, partes. Tem que aprovar esse ano? Não seria ideal aprovar esse ano, mas a nossa avaliação... Né? Sim, desculpe, no ano de 2019. Não, é lógico, a ideia é que se aprove no ano que vem ainda, porque há uma burocracia no processo legislativo que tem que ser cumprida, não tem jeito. Né? Então o novo projeto vai ser enviado, vai passar pelas comissões, e acho que tem que ser bastante debatido, na minha opinião, Camarote, é um assunto que está bastante amadurecido até perante a população. Sempre teve uma preocupação muito grande de votar uma coisa que é desgastante para o parlamento, mas eu acho que até os parlamentares que estão chegando já têm essa percepção da importância
Sim, vai haver aquela oposição, né, ideológica e oposição por oposição que a gente sabe que vai acontecer, mas o governo tem que, é uma batalha que a gente tem que enfrentar e eu estou muito confiante que o novo Congresso vai dar quórum para aprovar, sim. Agora, senador, se é e de fato é tão urgente a reforma da Previdência, por que não fazer algo em 2 etapas? Herda-se, portanto, e assume-se como seu a proposta atual do atual governo, porque essa sim já cumpriu todos os prazos, e aí, num segundo momento, tendo aprovado essa primeira etapa da reforma, o governo não faz um segundo momento, uma segunda rodada, e aí coloca os pontos que julga importantes e que não estão contemplados na primeira, porque acaba surgindo um risco de não se ter, em 2019, uma reforma da Previdência aprovada. E aí, nesse cenário, o resultado e o impacto econômico é muito forte. Vocês trabalham com essa possibilidade de não ter a reforma da Previdência, sendo a do Temer herdada ou não, ou sendo uma nova aprovada no ano de 2019? Natuza, a nossa vontade original era que fosse aprovada a reforma do Temer ainda esse ano. Mas como eu falei, a avaliação política é que ela dificilmente seria aprovada. Muitos deputados, né, que não se reelegeram já, né, estão meio que num recesso branco. O próprio presidente Rodrigo Maia falou que não tem como garantir a aprovação dessa reforma. Então optou-se por não correr esse risco e fazer a reforma da Previdência do Bolsonaro o mais cedo possível, não digo logo no primeiro mês de governo, mas o mais cedo possível encaminhar para o Congresso aquilo que ele entende que vai ser o suficiente para combater, para melhorar a questão das contas públicas e também preservando esse lado que para o presidente Bolsonaro é muito caro de não cometer injustiça com alguns segmentos que, sem dúvida alguma, se a idade para a aposentadoria aumentasse demais, seria praticamente uma condenação dessas pessoas a morrerem antes de se aposentar. Mas está no radar de vocês a hipótese de não ter uma reforma aprovada em 2019? Não, não está. Tem que ser aprovada. Tem que ser aprovada. Senador, o senhor falou logo na sua primeira fala dessa questão da nova política, de novos parâmetros. De fato, a gente está vendo a montagem de um primeiro escalão que não tem loteamento, de fato, partidário, político. Está se falando muito, inclusive o próprio presidente eleito, de acabar com o chamado toma lá da cá, que é aquela questão fisiológica, a troca de cargos, emendas, loteamento de ministérios por apoio político no Congresso Nacional, o que é uma prática que tem que, de fato, reconhecer o ponto positivo de mudar esse tipo de prática na política brasileira. Agora, há de se convir que tem um efeito colateral. A política como ela é, o que a gente viu, pelo menos a experiência que a gente tem desde a redemocratização no Brasil, é que o loteamento, esse toma lá da cá, é que deu sustentação política aos vários governos. E eu lhe pergunto, para aprovar matérias como a reforma da Previdência, a pauta, por exemplo, do juiz Sérgio Moro, sem uma base, amanhã vai até ter início a conversas com partidos políticos, mas com essa lógica de bancadas suprapartidárias, não há um risco também de não se aprovar? O governo está trabalhando com esse tipo de risco? Ô Camarote, a gente sempre falou ao longo da campanha principalmente que se é para fazer igual aos outros, a gente estaria fora. Então é importante os novos parlamentares entenderem que a forma de fazer política mudou sim. A gente não pode mais tratar com naturalidade, com normalidade, achar que é comum, que não tem como fazer diferente. Você ter os votos de deputados e senadores somente se houver um espaço, uma troca por ministérios, por cargos, por nomeações em agências, em secretarias. Em bancos. Em bancos. Colocando uma lupa, Camarote, em algumas dessas instituições, é um negócio assustador. Tem a impressão que se a gente conseguir, parou a roubalheira por 6 meses, vai sobrar dinheiro, não precisa nem fazer a reforma da Previdência. Essa é a impressão que dá, óbvio que tem que fazer. Mas essa forma de escolher o seu time de ministros são nomeações inquestionáveis pela capacidade das pessoas, pela lisura do histórico delas, de que elas entendem o que estão fazendo e que vão botar pessoas técnicas para que a máquina pública trilionária funcione de maneira a fazer com que os serviços cheguem até a ponta da linha. E qual é a forma que eu vejo de estar sendo inaugurada, uma nova forma de fazer política? É resgatar a legitimidade do Congresso Nacional. O que é um político, o que é importante para um deputado, para um senador? É você ter
ali a autoria de ganhos, de boas iniciativas para aquele segmento que você representa. Então, se você tem um governo que não tem o loteamento com base em partido, significa o quê? Que todos os ministros podem se comunicar sem se preocupar se está invadindo o terreno eleitoral de um ou de outro. Um parlamentar que seja de um partido PX pode procurar qualquer ministro para levar demandas legítimas para o seu estado, para aquele segmento que ele representa, sem se preocupar. Bom, eu sou do PX, então o partido que está no ministério tal é do PY, eu não vou ter acesso a ele. Não. Vai ter acesso. O Onyx, por exemplo, tem conduzido de uma forma também bastante transparente e, no meu ponto de vista, vai ser eficaz. Os ministérios vão estar abertos a todos os deputados, a todos os senadores, mas não é para pedir cargo. Não é para pedir para uma empreiteira vencer determinada licitação. É porque eu percebo, senador, uma espécie de rebelião silenciosa, diria de partidos do Centrão, esses partidos mais acostumados ao tomar lá da cá, e ali, numa expectativa de fazer um teste nos primeiros meses do governo Bolsonaro, inclusive com a reforma da Previdência. É essa a percepção que eu tenho. Até porque, senador, secundando aqui o camarote, o Senado, do dia para a noite, aprovou o aumento do judiciário, que é um estrondoso rombo nas contas públicas. Quer dizer, um Senado que está em final de mandato surpreende assim de uma hora para outra. Imagine o novo Congresso. Pois é, mas o novo Senado são 46 senadores diferentes a partir de 2019. E muitos já com essa percepção. Eu digo o seguinte, camaradas, quem não entendeu qual foi o recado das urnas, está fadado, né, a terminar, está exercendo o seu último mandato e também vai pagar um preço de ser cobrado pela população. Eu acho que nessas eleições houve um amadurecimento acelerado do eleitor que vai, sem dúvida alguma, cobrar muito mais dos representantes, né? O político sempre teve medo de quê? O presidente vai usar as redes sociais para defender? Olha só, o político sempre teve... Qual foi o pavor? Não, se der muito coro na rua, a gente fica preocupado, vamos atender as demandas, as pressões. Há um instrumento hoje que é a internet, que sem dúvida alguma é um forte instrumento de pressão. Há várias pessoas públicas que nem são políticas e que cedem quando há uma mobilização em redes sociais, porque entendem que tem a cobrança, a opinião pública está ali. Ela também silenciosa, faz a sua rebelião, parece ser silenciosa, não está na rua fisicamente, pode estar também, mas eu acho que vai ser um bom termômetro e vai funcionar para que os parlamentares aprovem aquilo que a população deseja. Então, se começar a fazer do Congresso Nacional essa trincheira para ficar achacando o governo federal, eu não tenho dúvida nenhuma que a população vai perceber isso de forma muito clara. Então, é muito melhor, muito mais inteligente, por parte de deputados e senadores, que eles possam ser os padrinhos políticos de melhorias, né, de vitórias, de conquistas para os seus segmentos, seja no seu segmento religioso, no segmento ambiental, do agropecuário, da segurança. O senhor citou o Onyx como articulador político do governo. Acho que não ficou muito claro, na verdade, na semana passada. Já estou um pouco perdida se foi na semana passada que o Souza Cruz foi anunciado ministro. Santos Cruz, desculpa. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Quem de fato vai fazer a articulação política, essa articulação, a interlocução política do governo com o Congresso? Vai ser o Onyx? Não vai ser o Onyx? E por que o general foi nomeado ministro e teve essa confusão na comunicação em relação à interlocução política? Olha, André, todo mundo vai tratar com político ali. Não apenas o general Santos Cruz, não apenas o Onyx. O que é que eu vejo? É que o presidente tem na sala, ao lado, duas pessoas altamente qualificadas para fazer esse relacionamento. O Onyx, que tem uma bagagem política e um trânsito muito bom dentro do Congresso, conhece também os senadores. Eu acho que é uma experiência que vai chamar muito para ele essa articulação. Por outro lado, o general Santos Cruz, né, não sei se alguém tem a oportunidade de conhecê-lo, alguém o conhece, é uma pessoa fantástica, super culta, inteligente, uma bagagem cultural enorme, um bom negociador, e eu acho que vai dar sim uma nova cara nessa questão da negociação do Congresso Nacional, a cara Bolsonaro de negociar sim. Mas vai ser ele? Vão ser os dois e quem mais puder ajudar na conversa. Eu posso ajudar, o Eduardo vai ajudar no Congresso. Qual vai ser o seu papel do Senado em relação ao governo? Vai ser líder? Vai ser líder da bancada? Vai ser líder do governo? Ou vai ser mais um soldado? Vou ser um soldado com certeza, né, como sempre fui.
Eu, inclusive, lá no início, alguns colocaram essa possibilidade de eu ser o líder do governo, e eu prefiro, nesse momento, não ser o líder do governo. Acho que é uma função, para mim, eu estou chegando lá agora. É importante conhecer um pouquinho mais o perfil de cada senador. Então é importante ter uma pessoa que já conheça melhor a casa. E, obviamente, independente de quem for o líder do governo, eu vou fazer questão de estar junto, lado a lado com ele, para fazer com que as demandas dos senadores, as legítimas, possam ser levadas ao presidente. Agora, senador, o senhor cita o Santos Cruz e também o Onix. É uma articulação, um modelo de articulação, diz que quem quiser ajudar pode, mas de duas cabeças. A gente já viu esse modelo em outros momentos e houve problema porque uma hora a bancada ou políticos negociava com um, outra hora negociava com o outro. A minha dúvida é, toda articulação e todo modelo de articulação política começa com um marco que é a eleição para a presidência da Câmara e para a presidência do Senado. No Senado, quem é o nome da preferência do presidente eleito Jair Bolsonaro, e na Câmara, quem é o nome de preferência? Natuza, o Jair não tem interferido em nada em ambas as eleições, ele realmente deixa correr frouxo. A orientação do Onix, que está mais acostumado a fazer, né, esse jogo com o Congresso Nacional, é de aguardar mais um pouco até que as candidaturas se cacifem melhor. Óbvio que há nomes, né, fortes circulando. Eu estou mais antenado no Senado, mas na Câmara eu sei que tem o João Campos, né, que é um candidato forte. O próprio Rodrigo Maia tem buscado também, tem se movimentado bastante. No Senado Federal, alguns nomes estão colocados. Claro. O Davi Alcolumbre está colocado, o do Álvaro Dias, parece que o Tasso Gereçai também, o Espiridião Amin. Uma pessoa, um parlamentar experiente que sai da Câmara e vai agora para o Senado Federal. Renan Calheiros. E tem o Renan Calheiros. Né, o que eu digo sempre é o seguinte, eu converso com todo mundo, mas apoiar o Renan Calheiros não tem a menor condição. Eu acho que é uma pessoa que também precisa entender esse momento que o Brasil está vivendo, e uma certeza que eu tenho é a seguinte, todos esses candidatos que estão colocados, à exceção do Renan, certamente tem tudo para chegar em algum momento numa convergência para fazer frente, né, real a essa força do Renan Calheiros. E eu fico imaginando também o seguinte, o que é que o Renan Calheiros pode estar oferecendo aos senadores para pedir o voto? Tendo visto que uma pessoa que não vai ter essa força que tinha em outros governos, junto à máquina do governo federal. Então, assim, até um alerta que eu faço aos senadores que estão conversando com o Renan, porque se é para fazer oposição por oposição, qual vai ser a colaboração que eles vão dar, né, para aprovação de matérias, para a construção de um novo país, que é o que o eleitor espera? O senhor está elaborando uma grande frente contra o Renan, seria isso? Contra o Renan, contra a favor do Brasil, né? Porque se ele insistir com a candidatura dele, eu acho que, mais uma vez, tem que conversar com todo mundo, certamente uma parte considerável do Senado não vai caminhar com ele. É contra a eleição. Eu converso com alguns senadores recém-eleitos, né, aqui do Rio de Janeiro, por exemplo, não tem a menor possibilidade de votar no Renan. Então, de qualquer forma, haverá uma candidatura a ser colocada por esse segmento de senadores que não vai caminhar junto com o Renan Calheiros. Então, vamos conversar para saber até onde ele quer ir com isso, qual é a intenção dele. Né? Então, acho que o perfil de um presidente do Senado, Camarote, tem que ser uma pessoa ficha limpa, obviamente que conheça bem a casa, que tenha bom trânsito, que esteja alinhado alinhada, né, com esse espírito de renovação que o Brasil está pedindo, que manifestou nas urnas. Senador, eu tenho uma dúvida sobre a Câmara. O governo Bolsonaro já disse que não vai interferir na disputa ali, na sucessão em fevereiro. Mas isso significa também não interferir e retirar um eventual candidato do PSL, que é o partido de vocês? Eu pergunto isso porque o presidente do PSL, o Luciano Bivar, ele é candidato, já manifestou isso ali em conversas reservadas também, de forma pública, os aliados dele, o senhor sabe disso bem. Então, a minha pergunta é nesse sentido, se o governo do presidente eleito e os aliados dele, inclusive o senhor, vão fazer esse tipo de articulação para retirar um candidato eventual do PSL para não interferir de fato na disputa da Câmara. Olha, André, tem uma possibilidade de a bancada do PSL crescer até o início da legislatura, né? E seguindo a tradição que existe na bancada indicar o nome à presidência, dentro desse cenário, por exemplo, acho que não vejo problema nenhum de um candidato sair de dentro da base do PSL. Mas o parlamento é uma casa de conversas, de chegar-se a acordos.
E eu não tenho nenhuma dúvida de que a bancada do PSL vai trabalhar no sentido de ter um presidente que colabore, né, com as pautas que o Brasil precisa, que vão ser trabalhadas, obviamente, pelo futuro presidente. Esse novo momento que o senhor fala, bom, vivemos um novo momento, então o governo, no futuro governo, não pode apoiar um nome como o Renan. Essa máxima também serve para Rodrigo Maia, mas no sentido oposto? Ou seja, esse novo momento contempla um nome como Rodrigo Maia na disputa pela presidência da Câmara? Eu pensando pelos deputados, isso certamente é um fator que pesa contra o Rodrigo Maia. Por quê? Enfim, porque uma pessoa assim, é um deputado federal do Rio de Janeiro, já teve o seu tempo à frente da Câmara, ele próprio não conseguiu garantir o quórum suficiente para aprovação da reforma da Previdência ainda esse ano, ele foi bastante claro com relação a isso. É mais uma pessoa experiente que está se movimentando, mas eu acredito que há, sim, uma grande resistência ao nome dele, a começar pela bancada de deputados do Rio de Janeiro, né, e por esses parlamentares que também enxergam que um novo momento pede um presidente também inédito. Senador, ainda dentro da atividade do senhor no Senado, a gente falou da reforma da Previdência, mas também acompanhando bastante o senhor nas redes sociais, eu vejo ali uma atuação em relação, claro, à agenda da segurança e também, inclusive na semana passada, eu acompanhei algumas matérias do senhor falando sobre algumas mudanças, o senhor falou agora há pouco do Código Penal, enfim, o que a gente pode esperar do senhor nessa agenda da segurança pública em relação à atuação no Senado? Olha, primeiro algumas relatorias de projetos de lei ou PEC que estão tramitando no Senado, como a da redução da maioridade penal para crimes hediondos, é algo que eu vou, né, dar bastante prioridade logo no começo do meu mandato. É algo que grande parte da população aplaude, espera e está parada no Senado. E além disso, há toda uma legislação penal, mexendo no Código Penal, Código de Processo Penal, Lei de Execuções Penais, que precisa ser atualizada. Então já a minha equipe está preparando, inclusive, já muitos projetos de lei, né, que, por exemplo, aumentem a pena mínima. Olha só o que eu estou falando, aumente a pena mínima, não a pena máxima. Porque hoje muitas condenações de crimes que são crimes violentos, por ter uma pena mínima muito baixa, acabam sendo transformados em punições de prestação de serviços, por exemplo. Então a pessoa que furtou um copo aqui, por exemplo, ou seja, sem violência, ela muito provavelmente não vai ficar presa. Mas a minha pessoa que furtou aqui esse copo, se ela chegasse aqui do meu lado como uma arma e apontasse para minha cabeça, estaria cometendo um roubo, mediante grave ameaça. Então, quer dizer, aí já passa a ser um crime mais grave. E se a mesma pessoa tivesse puxado o gatilho e matado para levar esse copo embora, ela estaria respondendo por um crime hediondo. Então, para que esperar alguém que comete um crime pequeno, cometer um crime grande, grave, para ser tirada do convívio social? Então, a gente tem que mudar, sim, a legislação, que hoje tem um olhar muito caridoso, como se o marginal fosse apenas uma vítima da sociedade, que não teve alternativas, e em função disso tem que, né, ter um tratamento mais brando. Em qualquer lugar do mundo onde a segurança pública deu certo, começou se combatendo a impunidade nos crimes de menor potencial ofensivo. Então é algo que a gente tem que buscar aqui também, não digo manter a pessoa presa por um crime menos grave. É tipo tolerância zero, mas tem que combater a sensação de impunidade. por exemplo? Também, hoje, como quem picha um muro, por exemplo, qual é a punição? Não digo que quem picha o muro tem que ficar preso, mas no mínimo tem que sofrer uma sanção para doer no bolso, para ele saber que se ele fizer de novo ele vai ser pego. E quem tem uma punição, Cristiane, pichando um muro naquele lugar, certamente naquele lugar, um crime, um assalto, um latrocínio, né, um homicídio não vai acontecer, porque sabe que ali não vai passar batido nenhuma tentativa criminosa. Então, acho que esse tem que ser o norte que a gente tem que perseguir na legislação para combater a sensação de impunidade. Agora, senador, pelo que o senhor está falando, antes de passar o bastão para o camarote, a pauta da segurança e dos costumes, ela parece mais formada, ela parece mais pronta para inaugurar essa agenda de propostas no Congresso Nacional, mais até antes do que a própria reforma da Previdência. É esse senso mesmo, é esse sentido mesmo? É nesse sentido, né, como eu disse, a reforma da Previdência não vai ser aprovada de imediato. Porque o senhor entra no mérito da questão da segurança e na reforma da Previdência o senhor não entra no mérito. O senhor fala... Como não está, Cristiane, ainda não tem algo de concreto, não tem um projeto de lei aqui que a gente vai discutir. E realmente está sendo tratado com muito cuidado. Tem que chegar numa redação que, como eu falei, combata o grande rombo que existe no orçamento no tocante à Previdência, mas também atenda essa questão que o presidente tem dito,
né, de ter um olhar humanitário para alguns segmentos. Então eu prefiro não entrar fundo, porque se eu falo alguma coisa aqui, estou indo amanhã para Brasília, enquanto com o Paulo Guedes ele vai olhar para mim assim, pô, Flávio, eu podia ter me perguntado antes, então deixa para o Posto Ipiranga comentar melhor. É isso aí que está na seara dele, né? Posto Ipiranga, camarote. Já está falando Já então deu a do deixa. posto Ipiranga, eu tenho que perguntar sobre o posto Ipiranga. Aliás, tem o presidente eleito Bolsonaro, ele delegou poderes principalmente para 2 ministros. O juiz Sérgio Moro, futuro ministro da Justiça, e para o Paulo Guedes, futuro ministro da Economia. E, de fato, são 2 ministros super poderosos. Eu pergunto, na ausência, numa eventualidade de de uma saída ou do Guedes ou do Moro, isso não enfraqueceria muito o governo? O governo não ficou muito dependente desses 2 nomes? Camarote, te garanto que não. Porque se você anda um pouquinho, né, pelos corredores ali da transição, as equipes que estão com esses 2 que você está citando são equipes altamente qualificadas, pessoas renomadas. Você olha ali para a sala do Paulo Guedes, é uma constelação de pessoas que têm um pensamento muito parecido com o dele. Então ele inaugurou de fato uma era liberal na economia aqui no Brasil e que vai ser a pauta do governo pelo menos nos próximos 4 anos. Então se o Paulo Guedes resolve, por exemplo, né, ir curtir férias até o final da sua vida, pode ter certeza que naquele meio ali, na sala onde ele está, vai ter alguém com capacidade, não apenas para substituir o nome dele, eu acho que aí não é desmerecendo o Paulo Guedes, que é um cara genial, acho que não tem realmente, na minha avaliação, ninguém com um perfil, né, tão completo como o dele. Mas para manter a política que ele está inaugurando aqui, certamente há pessoas preparadas, e o Moro da mesma forma. Eu acho que o Moro, além de ser uma pessoa super competente, ele traz, né, com ele essa marca que acho que o eleitor também enxergou no Bolsonaro, de intolerância com a corrupção. E a equipe que está ali com ele é uma equipe 100% profissional, que ele já traz muitos ali né, do trabalho da Lava Jato, da sua longa experiência dentro do Judiciário, do convívio com o Ministério Público Federal. Né. Eu próprio já tive a oportunidade de apresentar alguns delegados que estão ali responsáveis, né, pela ponta nessa bandeira que ele está levantando de combate à corrupção, apresentar programas que são realmente revolucionários no momento certo, quando as coisas forem acontecendo. Todos verão como o combate à corrupção vai se dar de uma forma muito mais acelerada, fundamentada, porque o cruzamento de dados com todas as informações que nós temos hoje, de Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, Receita, Detrans, tribunais de contas, esses dados cruzados, você consegue hoje já, com a tecnologia, ver na tela, aonde há fortes indícios de fraude à licitação, de compra de medicamentos superfaturados, de fraudes em programas como Bolsa Família, em questão de segundos. Então o Moro vai ser, eu acho que uma surpresa ainda melhor do que a população está esperando no combate aos crimes de corrupção e de fraude ao erário. Ou seja, não vão ser Ipirango dependentes, né? Tem uma estrutura de tal forma que se um sair ou o outro sair... O Moro for para o Supremo, né? Ou para o Supremo Quem sabe, Tribunal. é um bom nome, sem dúvida alguma. Já botaram até o Bretas também nessa conta aí, né? Não vai o Bretas? Na verdade, nunca teve conversa sobre isso. Mas é um perfil, o Bretas, o Moro e alguns outros também, né, que eu não tenho dúvidas de que se fariam muito bem a uma Mas semana Corte passada Suprema. o senhor não teve uma conversa com o juiz? Uma visita de cortesia, né, que eu fui fazer na Bretas, porque assim que eu fui eleito senador, ele de uma forma gentil deu os parabéns a mim e ao Harold de Oliveira, que foi o outro senador eleito aqui do Rio de Janeiro. Inclusive está respondendo no CNJ por ter feito um Twitter após as eleições, parabenizando os 2 senadores do estado dele. Mas enfim, então eu procurei para a gente tomar um café e acabou que foi uma conversa muito boa. Eu deixei ali as portas abertas para que ele, dentro da sua vasta experiência, né, no combate aos criminosos, pudesse sugerir, por exemplo, projetos de lei, algo que ele achasse que fosse importante, né, para reduzir a sensação de impunidade. Alguma conversa sobre alteração legislativa? Não. Não, na verdade eu deixei portas abertas para ele, para que se fosse a vontade dele, como qualquer outro, né, que tem experiência nessa área, eu sou totalmente receptivo a ouvir essas ideias, eu faço o filtro que a gente achar que é válido, eu apresento projeto de lei, eu, enfim, encaminho para quem de direito. Se fosse para o STJ ou para o STF, seria um furo aqui. Não, mas não teve isso, não teve essa conversa, não. Senador,
Pela primeira vez a gente vai ter um presidente da República com 3 filhos legitimados pelo voto, né? Todos os 3 filhos são também eleitos. Os 3 filhos foram muito atuantes na campanha. Eu vejo que o Eduardo Bolsonaro também é atuante nessa recente viagem aos Estados Unidos. Minha pergunta é, qual vai ser o papel dos filhos no governo Bolsonaro? Algum papel institucional ou o papel do fim de semana, em torno do peru de Natal também? Qual vai ser o papel dos filhos? O papel nosso é sempre de dar o maior suporte possível. Não tem nenhuma previsão de que a gente vai ocupar cargos no governo, nada disso. O Eduardo foi o deputado federal mais bem votado da história do estado de São Paulo. Então, já exerceu o primeiro mandato, na minha avaliação e da população de São Paulo também, muito bom. Um cara extremamente inteligente, que sabe, né, enfim, transitar bem, vai ter um papel importante na Câmara, e eu também me enxergo... Ele está sendo chamado de um chanceler ad hoc, né? É o que eu estou falando, Cristina, no nosso governo não tem essa vaidade, são responsabilidades compartilhadas, isso tem a ver também um pouco com o mundo moderno, sem se preocupar se eu estou tomando espaço do outro, não, você está ajudando o Brasil, você está ajudando o governo, então vamos embora. Então, é o papel que eu também me vejo fazendo no Senado Federal, mesmo já dizendo anteriormente que eu não queria ser líder do governo. Mas, naturalmente, haverá uma procura, você é um para-raio de demandas dos senadores, e vou buscar junto a quem for líder do governo exercer esse papel compartilhado com ele. Faltou só um minutinho, faltou citar o caso do Carlos é um conselheiro importantíssimo para o Jair, uma pessoa que tem uma percepção de como lidar com situações que muitas vezes são avessas e que muitas pessoas não teriam coragem de se posicionar. Então funciona assim como um importante conselheiro. E eu entendo que ele tem que estar mais próximo do presidente ao longo dos 4 anos. Mas qual é o perfil de cada um? A Cris fala do Eduardo, do deputado Eduardo, que é uma espécie de chanceler ad hoc, um chanceler do B ali. O senhor, me parece que auxilia mais o presidente eleito nos assuntos políticos legislativos e o Carlos nos assuntos de comunicação. Essa divisão está correta ou há algo que os 3 têm influência sobre o futuro governo que a gente não mencionou aqui ainda? Não, eu acho que cada um tem um perfil diferente do outro, né? Até irmãos gêmeos têm diferenças de personalidade. O que muda muito é a forma de colocar as questões às vezes, mas acho que os 3 estão habilitados a fazer um papel importante em qualquer dessas áreas que você falou aí. Eu não teria dificuldade de partir para a área de comunicação e fazer alguma coisa. O Carlos não teria dificuldade de fazer um papel de chanceler, talvez, com seus relacionamentos que tem fora do Brasil. O Eduardo é uma pessoa que não teria nenhuma dificuldade também de fazer essa composição política na Câmara ou no Senado. Então, acho que assim, os 3 estão ali bem à vontade, até pela experiência política. Eu estou há 4 mandatos como deputado estadual no Rio de Janeiro, o Carlos está no 5º mandato de vereador, o Eduardo é uma pessoa que está ali começando o seu 2º mandato apenas de deputado federal, mas que já tem também uma bagagem cultural que pode ajudar bastante. Então está todo mundo aí na função de soldado. Então que o capitão terminar, a gente está junto. O senhor se define como o mais discreto dos irmãos? Não sei se mais discreto, a avaliação que tem que fazer, quem está aí, né? Os nossos telespectadores podem fazer a avaliação. Eu só quero ajudar o Brasil a dar certo e fazer com que o governo Bolsonaro realmente entre para a história como um grande divisor de águas dessa velha política que a gente está realmente rejeitando a partir do ano que vem. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta sobre segurança da família. A Natuza falou das redes sociais aqui, o irmão do senhor, o deputado Carlos Bolsonaro, na semana passada, o senhor sabe do que eu estou falando, ele fez um tweet aqui, eu vou ler para os nossos assinantes, falando o seguinte aqui, abre aspas, a morte de Jair Bolsonaro não interessa somente aos inimigos declarados, mas também aos que estão muito perto, principalmente após de sua posse, fecha aspas. Bom, enfim, ele continua aqui, é fácil mapear uma pessoa transparente e voluntariosa, fecha aspas. Queria ouvir do senhor o seguinte, a família Bolsonaro, ela suspeita de alguma ameaça, desconfia de alguma ameaça? Queria ouvir um pouco do senhor, porque nas redes sociais, semana passada, isso foi uma polêmica, queria ouvir um pouco do senhor sobre isso. Então, não tem ameaça nenhuma que eu saiba. Todo mundo que está fazendo parte, ele compondo o governo, são pessoas da nossa total confiança. Algumas que estão chegando agora pelas suas credenciais,
outras que estão ali porque caminharam conosco por muito tempo e são aí também dignas dessa confiança do presidente. Eu confesso que eu não entendi muito bem qual foi a intenção, para quem ele dirigiu esse Twitter. Eu confesso que eu nem conversei com ele sobre isso ainda. Mas não tem nada disso. A ameaça que existe, que a gente está vendo, é de fora. É o próprio GSI, que é da inteligência aí do... O GSI não, o Antegol, ele... GSI, ele fala que as ameaças continuam, e é verdade. Se você acompanha a gente nas redes sociais, você vê ali que tem até um perfil chamado Ódio do Bem, que gosta de dar uns prints nas ameaças, pessoas que pregam a paz, a convivência pacífica, e estão ali o tempo inteiro também falando: Bolsonaro tem que morrer, a facada tinha que ser melhor bem dada. Então as ameaças existem, mas na rede social a gente até releva. Agora, quando chega no ponto de alguém de dentro do governo que tem a função de fazer essa investigação para garantir a segurança institucional do presidente e da sua família, é óbvio que preocupa. A gente já toma as precauções há bastante tempo. Todos nós andamos aí com segurança. Enfim, é uma vida que restringe um pouco a nossa liberdade, a nossa privacidade, mas está no pacote. Mas desfile em carro aberto, por exemplo, no dia da posse, isso está descartado, ainda não está, porque há, evidentemente, recomendações para que isso não ocorra, inclusive do próprio GSI. Natuza, se dependesse do Jair, ele viu o jogo do Palmeiras na arquibancada, abraçado com a galera, pulando no meio da multidão, que ele gosta. Então, acho que só não vai acontecer se realmente tiver algo assim muito de concreto, até porque ali naquele teatro de operações, vamos dizer assim, você consegue ter um ambiente bem controlado no tocante à segurança. Eu acho que dificilmente o Jair vai abrir mão de saudar o público, pelo menos ali de dentro do carro. O senhor fala em teatro de operações, que é um termo militar. E queria saber do senhor, todo mundo pergunta isso de forma frequente no Congresso Nacional. Qual a razão de haver tantos militares no governo? Na esplanada, a gente já fez contas hoje, chegamos a 8, se a gente considerar no primeiro escalão o próprio presidente da República eleito, o vice-presidente, ministros que já passaram por uma das forças em algum momento. Qual é a motivação disso? Natuza, acho que o Jair foi eleito para botar militar lá mesmo. Se fosse para botar ladrão, tinha botado no PT. Então, é o relacionamento que ele sempre teve ao longo da sua vida, de dentro da caserna, as pessoas que ele conhece, que tem a capacidade, são grande parte oriundas desse meio. E a própria população, quando é perguntada sobre instituições que possuem maior credibilidade, as Forças Armadas estão sempre no topo. Então, qual que é a fama dos militares perante a opinião pública? São de pessoas competentes, patriotas, pessoas honestas. Então, ele nada mais está fazendo do que colocar essas pessoas com esses perfis, graças a Deus, porque ninguém aguentava mais, sindicalistas, pessoas que não tinham nada a ver com aquelas pastas, eram escolhidas para fazer uma composição político-partidária, para garantir a aprovação de matérias no Congresso. Então, eu acho que ele está sendo bem coerente e eu tenho certeza que a população está sabendo fazer essa leitura. Senador, todos os senhores da família Bolsonaro, durante anos, vocês foram oposição, fizeram oposição, ou seja, até aqui todos os senhores foram estilingue. Vocês estão preparados, os senhores estão preparados para virar vidraça ou vão ficar, porque a gente vê nas redes sociais, a família, a reação é muito forte, às vezes, a qualquer crítica. Estão preparados para virar vidraça? Eu estou sempre preparado a ouvir as críticas construtivas, não tenho problema nenhum de falar que não entendo de determinada matéria, buscar quem entenda para construir a composição. A gente está nessa para fazer diferente. Eu acho que Deus preparou tudo que aconteceu ao longo da vida do Jair e das nossas vidas. A gente para chegar nesse momento e poder corresponder a essas expectativas. A gente não tem o direito de errar. Então, da nossa parte, não vai ter essa dificuldade. Lidar com as críticas faz parte, a gente vai enfrentar isso, a oposição ideológica no Congresso Nacional, essa possível oposição, que é mais fisiológica, que eu acho que é a que é mais preocupante, mas que também vai ter, por parte da população, a devida resposta, seja pessoalmente nas ruas, seja pelas redes sociais, pela internet. Então, não tem mistério. Se Lula e Dilma foram presidente, o Bolsonaro vai dar banho deles fácil. Agora, a gente falava aqui há pouco do papel que cada filho exerce e o senhor mesmo disse o seguinte: olha, a gente está preparado para operar, somos soldados em qualquer área de atuação. E eu queria muito a sua opinião
sobre essa proposta, que já foi falada, inclusive, pelo seu irmão Eduardo Bolsonaro, de mudança da Embaixada Brasileira de Tel Aviv para Jerusalém. Mudança essa que é vista com olhos de ressalva por diversos atores nacionais e internacionais, que não são, inclusive, do campo da esquerda, e que pode trazer, segundo essas visões, problemas para as nossas exportações. Qual é o seu olhar sobre isso? O senhor concorda com essa mudança e essa já é uma decisão tomada? Eu concordo com essa mudança, eu acho que é uma decisão tomada, foi muito falado ao longo da campanha. É um país fantástico, que tem muito a contribuir, né, com o Brasil e que sempre foi alijado das relações internacionais por questões ideológicas. Então, acho que é uma coisa simbólica, eu não sei em que momento isso vai acontecer, se já no começo, se mais para frente, de que forma. Alguns já dão algumas sugestões, né, transitórias, de botar primeiro um gabinete de avançado de negócios, né, para fazer negócios, e depois sim, mas no fundo, Natuza, trata-se ali, Jerusalém é a capital de Israel, né, para o governo israelense. Nós reconhecemos o governo israelense, então é natural que aconteça isso, mas obviamente tem um posicionamento ideológico, um alinhamento, né, que o futuro presidente tem com o governo de Israel. Inclusive, o Benjamin Netanyahu deve vir à posse no dia 1º, mais uma demonstração de prestígio, que grandes parcerias podem acontecer dessa reaproximação, o que não tem nada a ver em você abrir mão de fazer negócios, de valorizar a relação com países árabes. Uma coisa, no nosso ponto de vista, não tem nada, não é excludente da outra. Mas e se for excludente para os países árabes? Se houver, por exemplo, um grande boicote? Não pode não acontecer para os países árabes. Pode ter alguns segmentos ali mais radicais que podem, de repente, partir para alguma forma de retaliação. Mas acho que vai ser prejudicial para eles também. Mas é uma decisão tomada. Do meu ponto de vista, é. Eu acho que seria uma incoerência do Jair, do presidente, se não cumprisse o que ele falou, não apenas ao longo da campanha, mas também antes dela. Até porque, o senhor fala da questão do cumprimento ou não, a gente já viu várias idas e vindas. Eu diria, por exemplo, em relação ao Ministério do Meio Ambiente, que tinha sido extinto, depois voltou, depois foi extinto novamente, depois voltou. Para dar um exemplo, e essa questão ambiental é muito forte nesse futuro governo Bolsonaro, do ponto de vista de, por exemplo, o que foi determinante para a permanência do Ministério do Meio Ambiente foi a posição da bancada ruralista, a Frente Parlamentar da Agropecuária. Outras questões, por exemplo, a COP25, a retirada que a gente viu recentemente da candidatura do Brasil para sediar a COP25, que é uma cúpula ambiental. E várias outras questões que mostram, em relação à área de meio ambiente, um certo degrau abaixo da questão ambiental. Como é que o senhor analisa isso e esses recuos, essas indas e vindas? Camarote, na verdade, tem algumas fontes, né, que adoram pegar um rascunho, um pensamento alto que a gente está tendo ali na transição e colocam como se fosse uma decisão já tomada. Então, muitas dessas coisas que são colocadas como se fossem idas e vindas do Jair, na verdade, foram ali conversas ainda internas que vazaram. Às vezes fala do próprio presidente. Essa questão do meio ambiente, por exemplo, foi uma coisa que vazou se ele não tinha decidido ainda, não tinha batido o martelo, né? Mas sim, como eu repito, eu acho que ele está demonstrando uma grande qualidade de saber ouvir as pessoas e tomar decisões com calma. O governo dele começa a partir de janeiro de 2019, quando aí sim a gente não vai ter menos direito de voltar atrás. Então, por enquanto, ele tem ouvido bastante gente. A questão do meio ambiente não é menor para a gente. Pelo contrário, a exemplo da questão dos direitos humanos, é uma área que a gente precisa dar um redirecionamento. O meio ambiente, os seus institutos, a sua estrutura governamental está totalmente aparelhada, né, por ideologia, pela esquerda. Então, a gente quer preservar o meio ambiente. A gente quer que o meio ambiente sirva, né, de uma forma sustentável para o desenvolvimento daquela população que é impactada por ele. Você já tem um nome para o meio ambiente? Tem vários nomes para o meio ambiente. Por exemplo, o Jair está demorando, inclusive, a decidir, porque são bons nomes, ele quer tomar decisão com calma. Senão daqui a pouco ele escolhe o nome, tem que voltar atrás. Então, acredito que nessa semana ele já Mas quais defina... nomes, assim, os cotados principais? Olha, são os que vocês estão falando já na mídia, né? Conta pra gente. Chico Graziano? O Graziano, né? Tem
aquele rapaz, tem um outro, o Alexandre, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas tem uns 3 nomes que estão colocados ali, que ele vai tomar a decisão com calma. Mas assim, vai ser um perfil que tenha esse tipo de alinhamento, que busque desatar esses nós na legislação ambiental, para permitir com que o meio ambiente seja assim explorado de uma forma sustentável, para que ele seja preservado, mas que também se reflita em benefício para a população. E para os direitos humanos, quem que está cotado? Para direitos humanos, né, é a pastora, me ajuda, é a pastora que é a do Magno Malta? É a do Magno Malta, fugiu o nome dela aqui agora. Mas assim, nem está decidido ainda se vai realmente haver esse ministério. Ah, não tá. Já estão falando aí, já vão falar que se ele resolver que não vai ter esse ministério, ele está voltando atrás. Não, ele nunca falou que esse ministério seria criado. Pode ser que não tenha. Eu sou uma pessoa que sou entusiasta da criação desse ministério, porque é importante, uma marca no governo dele, a questão de direitos humanos, para ele mostrar que ele é a favor dos direitos humanos, sim, mas de uma outra vertente. Direitos humanos engloba uma série de questões... Damares Alves. Damares Alves. Perdão, Damares, por ter dado branco aqui no seu nome. Mas os direitos humanos envolve a questão de mulheres, de idosos, de crianças, de vítimas de violência, de pessoas com necessidades especiais e por aí vai. Então tem que ser dado um redirecionamento para isso. E não ficar usando como bandeira ideológica pessoas explorando bandeiras legítimas para ter um retorno financeiro ou político-eleitoral disso, colocando brasileiros uns contra os outros. Então, eu acho que é uma oportunidade importante que o presidente vai ter de dizer que ele é a favor de direitos humanos, mas nessa vertente. Bom, a Central das Eleições da transição vai fazer um rápido intervalo e na volta tem um rápido ping-pong. Perguntas e respostas bem rapidinhas com o nosso entrevistado de hoje, o senador eleito Flávio Bolsonaro. A gente volta já já. Central da Eleição da Transição, estou com eleição na cabeça, mas já passou, já faz um bom tempo. Central da Transição de volta, portanto, e hoje a gente recebe aqui o senador eleito Flávio Bolsonaro e chegou a hora do nosso ping-pong, perguntas e respostas bem rápidas. Camarote a sua. Senador, o que tem mais peso hoje e que mais influencia o governo Bolsonaro? A bancada ruralista ou a bancada evangélica? As duas influenciam demais e são importantíssimas no Brasil, não tem a menor dúvida. Não tem essa diferenciação de peso. Sadi. Senador, de 0 a 10, qual vai ser a prioridade do Escola Sem Partido no Senado? 10. Senador, o que tira os Bolsonaro do sério? Rapaz, algumas fake news são dose de engolir. O senhor é a favor da pena de morte? Não. Aqui no país a gente não tem essa possibilidade. Né? A gente tem que buscar meios mais eficazes dentro da nossa Constituição para combater a sensação de impunidade. Camarote. O senhor cogita em ser candidato à presidência da República no lugar do seu pai depois? Não, não cogito. O próprio Jair já falou algumas vezes que abriria mão de uma reeleição num cenário em que a reforma política realmente atendesse a população, como, por exemplo, no tocante à redução da quantidade de parlamentares. Então, não penso nisso. E se ele for para a reeleição, eu sequer posso concorrer após o seu segundo mandato por impedimento legal. Né? Eu sou considerado seria considerado mais uma reeleição. Então, quero exercer sim esse mandato de senador. Estou muito motivado para isso, não vejo a hora de começar. Olhando para esse governo que está sendo montado pelo presidente eleito, quem o senhor acha que seria um bom nome para 2022, eleição presidencial? Por enquanto, Jair Bolsonaro. Qual o seu ídolo? Jair Bolsonaro, pode fazer a mesma resposta. Então não vale, eu vou fazer outra pergunta. O senhor foi eleito com 4.380.000 votos. O que o senhor prepara de projeto para esse eleitor daqui do Rio de Janeiro? Qual é a resposta que o senhor vai dar no Senado a esse eleitor? Muito trabalho, muita dedicação, fortalecimento aqui do Rio, ser um grande, principal interlocutor do governo do Estado, das demandas do Rio de Janeiro junto ao governo federal. E o projeto que o senhor vai apresentar? Projeto principalmente na parte da segurança pública, como eu falei, nossa equipe está preparando um pacote bacana de alterações na legislação penal, que eu acho que é um caminho para a gente ter tranquilidade de atuar em todas as outras áreas. Senador, qual é o legado que a família Bolsonaro quer deixar? Se não, depois de 4 anos, depois de uma eventual reeleição, se for o caso. O orgulho de sermos brasileiros de novo, né? Você perdeu completamente isso. Só uma última questão. Só depende principalmente do presidente eleito Bolsonaro acabar com a reeleição. Qual vai ser o empenho dele em relação a isso?
Ele próprio já coloca isso à mesa, né, primeiro, para demonstrar um total desapego à cadeira. Essa é uma característica dele, eu acho que é uma grande virtude. Né? E ele coloca nesse cenário, como eu disse, de fazer parte de uma grande reforma política. E vai depender do humor do Congresso Nacional e discutir essas questões e colocar à mesa a questão da reeleição. Então ele está realmente disposto, mas desde que haja também, né, por parte de todos, uma cota de sacrifício, vamos dizer assim. Bom, a Central da Transição está terminando agora, mas a gente te espera aqui amanhã, logo depois do Jornal das 10. Uma boa noite para você. Senador, eu agradeço muito a sua presença, muito obrigada por estar aqui conosco durante 1 hora respondendo as nossas perguntas. Andréia, Camarote, Cris, obrigada a vocês também. Uma boa noite para você e a gente se vê aqui amanhã.